Olá, meus queridos. Em outubro de 1988, depois de dar uma surra na esposa e quebrar a casa inteira, o Ringo decidiu pedir pelo amor de Deus. Ele precisava ser internado, porque o alcoolismo dele tinha chegado num ponto onde ele não sabia nem mais quem que ele era. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School, e hoje a gente vai falar sobre como o álcool quase acabou com a carreira e também com a vida do nosso Ringão. O que foi que aconteceu, meus amigos? O que foi que aconteceu? Que, segundo a mãe do Ringo, a Elsie Stark, ela contou que quando o Ringo tinha mais ou menos 9 anos de idade, todo mundo sabe, quem acompanha meu canal, eu já contei sobre a infância do Ringo. O Ringo foi uma criança muito doente. Doente mesmo, ele teve problema nos intestinos, várias coisas que o Ringo teve. Ele passou muito tempo no hospital com isso, teve uma defasagem, ele foi aprender a ler, ele já tinha quase 10 anos de idade, e aquela coisa toda. Mas enfim, teve uma festa na casa deles lá em Liverpool, onde a Elsie havia feito vários tipos de bebidas, né? E o Ringo saiu experimentando uma atrás da outra, e depois ele estava engatinhando, bêbado que não um gambá, né? E era muito comum na Inglaterra, ainda é, né, que as pessoas começam a beber muito cedo. As pessoas eles vão para os pubs, junto até com a família, fica cantando, bebe até desmaiar. Né? O Ringo, anos depois, quando ele pensando sobre isso, ele falou assim, meu Deus, como aquela cultura de beber tanto quase que acabou com a minha vida. Então o que foi que aconteceu? Um dia o Ringo ele acordou de manhã, uma ressaca tremenda, né? E ele viu que o quarto onde ele estava, tudo estava quebrado. E aí ele pensou, entrou um ladrão. E aí ele viu no chão a Barbara Beck, com o nariz todo ensanguentado, com a boca toda machucada, né? E ela levanta também completamente bêbada também. O que foi que aconteceu? E aí eles tentando lembrar, porque o Ringo tinha muito blackout. Ele fala até hoje, quando pergunta alguma coisa para ele, um tanto quanto específica, ele fala, eu não me lembro. Né? Tem uma famosa história que ele tocou com os Beach Boys em 1984, depois que o Dennis Wilson havia morrido, o baterista. E o Ringo, ele falou que não lembra. Ele falou, se eu não tivesse visto em Washington a filmagem, eu ia falar que vocês estavam mentindo. Ele falou que não tem nenhuma lembrança daquele episódio. Então o Ringo, depois de se limpar e ver a vergonha que tinha feito, a Bárbara também, não sei nem como ela o perdoou, eles decidem se internar no Arizona, né? Sierra Club, Arizona, para rehab, alguma coisa assim. Então o Ringo vai para lá e não conta para ninguém, não, ele simplesmente vai. E, né, e lá nessa clínica de reabilitação, o Ringo ele viu que ele tinha, no voo para essa clínica, né, ele tomou tudo que ele podia tomar. Ele falou que ele desceu do avião praticamente carregado. Ele falou assim, a última vez que eu vou beber na minha vida. Então, e ele tinha colocado na cabeça que essa era a última vez mesmo. Então o Ringão, meu filho, entrou na cachaça durante o voo, né? Ele já chegou lá já tendo que ser carregado. Só que ele esperava que as pessoas iriam pegar ele, ia dar lição de moral, aquela coisa toda, que era nada daquilo que ele estava precisando. Né? Muito pelo contrário, eles deram amor, separaram o casal, a Barbara Beck ficou numa ala, o Ringo ficou na outra, e ali eles limpavam o chão, faziam o diabo a quatro. E ficaram um bom tempo. O Ringo chegou um momento que ele não queria nem sair da clínica, porque ele achava que se ele saísse, ele ia voltar a beber. Como músico, com os amigos que ele tinha, ele falou, é uma questão de tempo de eu entrar na birita novamente, né? Mas eu não sei se vocês gostam, é uma coisa que, primeiro, que é um ótimo exercício de inglês, para quem já sabe inglês, e segundo, também que é uma fonte riquíssima para nós Beatlemaníacos, que são os vídeos que a gente tem no YouTube. Desde que inventaram o YouTube, eu vi que pessoas no mundo inteiro iam fazendo uploads de entrevistas com o George, que eu nunca tinha visto, né? Porque não existia YouTube quando eu era mais novo, nos anos 80, meados dos anos 90, né? Entrevistas com o Paul, entrevistas com o John. Mas o que eu acabei reparando que talvez o Beatle, depois do Paul, o que mais deu entrevista foi o Ringo, né? Não muito no início da década de 70. O Ringo, eu me lembro que quando ele foi lançar o disco Rotogravure, de 1976, Ringo's Rotogravure, ele fez algumas entrevistas em alguns países ali, na Dinamarca, na Suécia e tudo mais, e ele sempre estava com um copo na mão. Naquela época era muito comum beber e fumar em frente às câmeras, meus caros. Muito comum mesmo, isso foi até os anos 90. Depois isso caiu em desuso, graças a Deus, né?
Então o Ringo, eu comecei a reparar que o Ringo, eu falei, nossa, o cara não larga o copo, cara. Né? Entrevista, e eu vi também, tinha dia que ele estava bem-humorado, tinha dia que ele estava muito mal-humorado nessas entrevistas, né? Principalmente ia falar dos Beatles, ele já ficava nervoso e tudo mais, fazia piadas, onde que só na cabeça dele era engraçado, a audiência não respondia com risadas e ele meio que chamava a atenção da audiência, né? E ele sempre foi um cara brincalhão e tudo mais. Algumas gracinhas dele é realmente muito engraçado. Né? Mas recentemente eu vi alguns vídeos dele de 1978, quando ele foi começar a fazer, porque ele teve um especial chamado Ringo, né? Aquele famoso lá do Ognier Rats. Tem no YouTube, depois você procura aí. Que é daquele disco dele chamado Bad Boy, né? Então foi feito um especial muito fraco, eu particularmente não gosto do especial. Tem a Carrie Fisher, né, da Princesa Leia, né, de Star Wars, com ele ali em You're 16. Né? Ele faz o papel de um cara chamado Ogni Rats, que queria ser famoso, aquela coisa toda. Só que, se eu não me engano, ele era irmão gêmeo do Ringo. Né? Só que o Ringo não sabia quem que era. O George participou no início, numa press conference e tudo mais. Então, parece que em 1978 ele tomou jeito. Porque em 76 ele chegou a raspar a cabeça, que nem eu, assim, ele chegou a raspar a cabeça, a barba e a sobrancelha pelo simples fato de estar entediado. Nessa época ele namorava uma moça, uma modelo muito bonita chamada Nancy Andrews. Né? Não confundir com a Nancy Cheval, que é a do Paul McCartney. Então o que aconteceu? O Ringo até que ele deu uma sossegada, deu umas entrevistas bacanas e tudo mais. Tem uma chamada Donahoe, que é um programa de um homem chamado Donahoe, que são 47 minutos, onde que, gente, é a biografia do Ringo. Para quem sabe inglês, você assiste aquilo ali, tem tudo que você precisa saber da infância, da época dos Beatles e tudo mais, por que os Beatles separaram, como é que foi a vida depois dos Beatles e tal. Só que, em 1979, John ainda estava vivo, aquela coisa, ele foi fazer, porque ele viu uma sucessão, esse Bad Boy não vendeu, o Ringo the Fourth, de 1977 também, e o Ringo's World Revue de 76, descendo as escadinhas, né? Nenhum deles ali se comparava ao Ringo, aquele disco de 1973. Né? Ele ficou tentando, e a carreira dele ali foi descendo mesmo, né? Eu acho que o Good Night Vienna e o Rotogravure foi a última vez que o Ringo foi relevante para a música. Por quê? Porque em 1979, ele já era um cara de 39 anos, e para a juventude, meus caros, que tinham bandas como Queen, como Led Zeppelin naquela época, o Black Sabbath, aquela coisa toda, eu acredito que o Ringo já era velho pra garotada, né, cara? Mas ele tentava ali esticar a carreira dele, né? E então ele começou a dar entrevistas completamente bêbado. Tem uma que ele está com o Andy Gibb, que era o irmão mais novo dos 3 Bee Gees lá, né? E ele entra com uma Polaroid, tirando foto e tudo mais. Ele atrapalha a entrevista do cara, o cara cada vez mais nervoso entrevistando ele. Foi por quê? Porque ele havia feito esse filme chamado Caveman, que era uma tentativa de emplacar, pelo menos no cinema. Né? O filme é engraçado, eu já assisti, eu me lembro uma vez passou num telecine desse da vida, eu gravei, não tenho mais, não tenho DVD, mas eu acredito que partes dele tem pelo YouTube, se duvidar até inteiro pelo YouTube, eu nunca procurei. Né? A Dennis Quaid e a Barbara Bach estavam lá. Né? E eles se apaixonam, eles vão num bate-papo ali com o diretor, um pouco antes de fazer as filmagens no México. Então o Ringo, ele esquece a Nancy Andrews completamente. Tanto é que a Nancy vai para tirar algumas fotos do Ringo, o Ringo avisa para ela, falou, eu agora tô com a Bárbara. Foi assim mesmo, e ela tinha ficado com o Ringo por um bom tempo, né? E aí o que aconteceu? Vem a morte do John em 1980, mas logo no início de 1981 o Ringo tinha 2 pepinos na mão. Ele tinha, por contrato, que dar entrevistas sobre o Caveman, junto com a Barbara Bach. Ele teve o casamento dele também. E teve também o lançamento, mais para o final de 1981, do álbum Stop and Smell the Roses. Então o que acontece? Mais ou menos por volta de março de 1981, o John tinha acabado de morrer há 3 meses. O Ringo já estava com a barba branca, essa parte dele aqui, a barba dele toda branca aqui também, aquela parte branca que ele tinha. Ele dá uma entrevista para Barbara Walters, né? Uma entrevista que eu particularmente não gosto. Eu fico nervoso de assistir, porque a Barbara Walters começa entrevistando o casal, que eles vão se casar e tudo mais, e ela começa a falar sobre o John, o Ringo acaba chorando. Por isso que no documentário do Martin Scorsese sobre o George Harrison, quando o Ringo se emociona,
no final falando da última vez que ele viu o George, ele falou, pô, tá parecendo Barbara fucking Walters, né? Porque ele havia chorado em 1981. E depois tem o casamento dele, o que acontece é que para a época do Stop and Smell the Roses, ele tira a barba, ele deixa só um bigode com uma costeleta, né? É igual a capa do disco, né? E a Barbara Beck corta os cabelos bem curtos e tudo mais. O disco vendeu, mas não vendeu, né, meus queridos? As pessoas compraram por pura curiosidade, né? Mas não foi nenhum sucesso. Então a gente entra ali em 82 e 83, ele volta para a Inglaterra, né? Porque ele morava em Mônaco, Amsterdã e Los Angeles, mas ele decide mudar mesmo para aquela casa que era do John em Ascot, em Tinterhurst Park. E ali ele vai ficar com a Bárbara, com os filhos da Bárbara e também com os filhos dele com a Maureen, né? A maioria dos meninos, os dois meninos vêm morar com ele, principalmente o mais velho, o Zach, que logo ali em meados dos anos 80, ele engravidaria a namorada que era mais velha que ele, teria uma filhinha, o Ringo coloca ele para morar ali, não na Casa Branca, mas morar numa daquelas casas, porque aquela casa lá, ela tinha várias outras casinhas, né? Enfim, o Ringo grava em 1982 para 83 um disco chamado Old Wave, mas estava numa situação tão drástica a carreira dele que ninguém ficou sabendo. E aí o disco foi lançado, se não me engano, na Alemanha, no Canadá e no Brasil. Olha que coisa, nos Estados Unidos e na Inglaterra o disco foi lançado. E aí ele decide meio que parar com a carreira dele? Não. Ele recebe uma proposta para fazer o Thomas the Tank, né, que era um programa de televisão para criança, que era um trenzinho, e ele era o Mr. Conductor, né? E aí ele faz e tal, ele assina o contrato, ele faz e tudo mais. Só que nisso, e por volta de 87, o Chips Moman, que trabalhou com Elvis Presley, chama o Ringo para poder gravar um álbum de música country e tudo mais. Algumas músicas dessas já vazaram por aí, só que foi um desastre total. E aí o Ringo entra na justiça, que ele não queria que o Chips usasse aquelas músicas de modo algum. Né? Então, por volta de 88, acontece isso aí que eu contei para vocês. Né? Ele tinha uma sucessão de álbuns que não vendeu, ele estava vivendo praticamente do dinheiro da época dos Beatles, né? Ele chegou a investir em outras coisas, em móveis, eu não falei imóveis, não, imóveis mesmo, construção de imóveis, aquela coisa toda, que ele estava dando uma grana para ele fazia comerciais aqui e ali e tal. Quando chega 1988, ele tinha um contrato para fazer esse desenho, não é desenho animado, não, esse programa infantil, né? E aí veio o escândalo que ele estava internado lá no Arizona, né? Então ele fica lá, ele vai passo por passo, tudo mais. Finalmente ele sai. Quando ele sai, ele ficou chocado porque há uma derradeira entrevista antes dele ser internado, antes dele se internar, há uma derradeira entrevista com ele com o George no Aspo and Company, tem no YouTube, já ficou muito famosa essa entrevista, onde está o George e o Ringo, logo depois do Cloud9. Onde o Ringo é muito espirituoso, tem muitas partes engraçadas, mas ele atrapalha a entrevista do George. Tem uma parte, principalmente quando eles falam da morte do John, eu achei o Ringo um tanto quanto perdido, ele estava completamente bêbado naquela entrevista, né? E o que aconteceu foi que, quando ele sai, é muito difícil uma pessoa falar em público, ok, eu sou um alcoólatra, né? Era outra época, meus queridos. Então o Ringo ia nas reuniões dos alcoólatras anônimos, aquela coisa toda, ele falava que ele era um alcoólatra famoso, né? E aí o que aconteceu? Ele teve que fazer algumas entrevistas por causa do programa infantil, né? E na Inglaterra o pessoal pegou pesado com ele, né? Primeiro que achava que ele havia abandonado a Inglaterra. Segundo, as pessoas começaram a falar o seguinte, você é bêbado, alcoólatra, você acha que você é algum exemplo para poder fazer programa infantil? Isso foi jogado na cara dele numa entrevista. O Ringo ficou completamente... E chega uma mulher, uma repórter, ainda levanta e fala assim, a minha vontade de saber que meu filho assistiu o programa e você é um alcoólatra, de ir aí e encher sua cara de porrada. Aquilo chocou muito o Ringo e desde então ele tem ido pouco à Inglaterra. Tanto é que custou muito para ele fazer shows. Ele faz um show em Liverpool em 1989, mas a gente vai chegar lá. O que acontece com isso? Que o Ringo, deprimido, não podia mais beber para afogar as mágoas, né? Ele foca nesse desse programa infantil, faz tudo direitinho. E aí um grande empresário que estava, um promoter, que trabalhava para a Pepsi e tudo mais, ele já havia reunido os Monkees, eu posso estar errado, em 86 talvez, e ele veio para o Ringo e falou assim, Ringo, você não quer fazer uma turnê? O Ringo falou assim, mas eu não tenho uma banda. Ele falou assim, monta a sua banda.
e entrou em contato comigo. O Ringo, ele tinha que trabalhar. Ele falou, se eu ficar em casa, eu vou voltar a beber. Então ele começou a bater o telefone, diz ele que ele pegou o seu livrinho com telefones naquela época, né? E ele ligou pro Billy Preston, alcoólatra, tinha parado de beber. Ele falou, bom, o Billy pode vir. Billy, ele liga pro Levon Helm, Rick Danko, Nils Lofgren, Clarence Clemons, Dr. John, Nils Lofgren. Ele chama essa galera, mas o Ringo falou o seguinte, pô, eu preciso de outro baterista, que o Levon Helm, na bateria, ele é foda e tudo mais, mas eu preciso, e ele falou assim, eu preciso do Jim Keltner. Demorou um pouco para convencer o Jim Keltner, mas o Jim Keltner decidiu fazer a turnê, então o Ringo sai em turnê finalmente, e assim foi montada a primeira All-Star Band, e desde então o Ringo se mantém ocupado gravando discos e fazendo turnês. E para não beber. Né? Diz ele que quando ele fez 60 anos, ele tomou uma tacinha de champanhe, ele e a Barbara Beck. O que é bacana dessa história? Quando o Ringo foi fazer os exames, ele descobriu que o fígado dele estava tomando uma bola. Os rins dele estavam completamente destruídos. E da Barbara Bach também. Né? E isso, os dois terem aceitado o fato de serem alcoólatras e eles decidiram se internar, fez com que o casal talvez seja um dos grandes casais do rock and roll. Barbara Beck, que havia sido uma Bond girl e tudo mais, e desistiu da carreira para cuidar do Rich, como ela o chama. Eles ficaram juntos, se dão hiper bem, um casamento que todo mundo achava que não ia dar certo, estão até hoje juntos. Né? Então eles têm esse laço. Mas vale lembrar que como que o álcool acabou com a carreira do Ringo, pelo menos a carreira de lançamento de discos. Só em 1992, 9 anos depois do Old Wave, de 83, ele lançou uma coletânea em 89, o Starstruck, lançou também um disco ao vivo, mas o disco de estúdio meu foi o Time Takes Time, que é um dos meus discos prediletos, talvez é o segundo depois do Ringo, de 1973. Mas essa é a história do Ringão, meus queridos. Como que o álcool quase acabou com a vida dele. E teve também o lance do acidente de carro, em 1981, 2, não sei, hoje foi em 79, onde que ele pega a Mercedes, ele passa, ele bate em 3 postes. Barbara Beck sai voando do carro, cai lá no meio da rua, ele sai, e ele, não é brincadeira não, ele aterriza, meu querido, no jardim da casa de uma mulher lá do outro lado da rua. Você vê o grau de alcoolismo que ele estava. Mas graças a Deus isso é passado. Ringão tá bem, tá vivo, um homem extremamente saudável, e olha que ele começou com aquela bobeira de cumprimentar as pessoas com o cotovelo muito tempo antes da pandemia. Porque ele sempre falava, eu não sei onde que você colocou sua mão, eu achava extremamente grosso. Quem diria que hoje em dia a gente mal cumprimenta uns aos outros. Meus queridos, essa é a história do Ringão e a cachaça. Um grande abraço para vocês e obrigado lá no Apoia-se. É sempre é uma alegria muito grande saber que a galera tem apoiado a Beatles School dessa forma. Tudo de bom para vocês.